Bom, então quando nós estávamos conversando, eu gostaria que o senhor citasse, principalmente na época dos carnavais, quando teve umas fantasias de papel e depois veio a chuva, o que aconteceu? É isso que eu ia dizendo, que a pega da vaca foi oferecida para o Capistrano, e nos movimentos que eles faziam, caiu na poça d'água, os dois, a vaca e o toureiro. Né? Então, a chuva caiu a fantasia era de papel, eles ficaram só de cueca. E o bloco também, que estava em roda, o bloco, ficaram tudo, um só de combinação, o outro não tinha nem nada, e foi que a correria danada, né? Porque tinha algum que não tinha nada, tinha só papel. Então foi aquela coisa. Então o carnaval ficou mais bacana, e nisso veio o bloco de Eliodoro, o bloco da chupeta, né? Que nessa época eu tinha uns 10, 12 anos, né? Isso ficou gravado, eu tenho saudade dessa época. Foi o melhor carnaval que Eliodoro teve até hoje, foi o carnaval de 40, o bloco da chupeta. Só lembra da história porque... Onde o Gerardo Mendes fez a valsa Vai Girando, né? E o João Matias pôs a música. Então ficou muito bacana. Muita gente aqui em Eliodoro não sabe disso, mas eu conheço. Esqueci um pouco da letra da marcha, até uma música, uma marcha muito bonita, e a música também ficou muito bacana. E vamos falar um pouco de esporte agora. O senhor também foi presidente da Liga Esportiva de Eliodoro na época, né? Não, presidente da Liga não cheguei a falar, fui diversas figuras da Liga Esportiva de Eliodoro. Fui secretário, fui tesoureiro, apitei muito jogo, apanhei também no campo. Juiz, né? Juiz, o duro de juiz é a mãe, né? O povo xinga sempre a mãe do juiz. Tomei nome de ladrão, né? De ladrão. Mas nunca roubei. Na consciência, atuando nas partidas de futebolística, nunca roubei. Conscienciosamente falando, nunca roubei. E o senhor lembra dos jogadores da época? Poderia citar o nome de alguns deles? Não entendi. Os jogadores da época, que o senhor poderia citar o nome de alguns deles? De Eliodoro, que eu conheci, foi o João do Zico. João do Zico. Foi um grande jogador de Eliodoro. Quinda Barbina, outro grande jogador. O Boneco, pai do Neguinho, um grande goleiro. Feio Machado, um grande back. O Vardemar da Maria Lídia. O Sidão, que já morreu. E assim tem muitos. Boquinha. Né? E tem muitos que eu me esqueço no momento, mas Eliodoro, praticamente dentro do futebol, deu muito craque. Maci fazia parte também? Maci Paitinho, meu compadre, canela de 30 anos de ferro. Jaime Vieira também? Jaime Vieira, o Caeira. O Caeira, então, ele tinha um nome que o time lá do Rio, tinha um beco com o nome de Caeira, que era um terror no beco. Então o Jaime dava aquela bicuda, as bicudas do Caeira, puseram para o dedê de Caeira. Então aí é uma bela história para registrar aí. Mas o futebol, dentro do futebol, apareceu aí de Brasópolis, o Mário. Esqueci, Mário Vergueiro, o nome dele. Era um farmacêutico que veio, ficou onde está o Vilinho. A Casa Velha do Nandes, onde tinha 3 magnólias, muito bonita, 3 árvores de magnólia na frente. Então os namorados sentavam ali os domingos, aos sábados da tarde. Era importante o Eliodoro naquela época, que era ainda vila. Né? Então ficou gravado na minha mente essas partes, né? Que estou recordando nesse momento. E uma coisa que eu gostaria também de perguntar para o senhor, para caber dentro da nossa filmagem ali, que é meia curta, a era do alto-falante do tempo. Os programas do alto-falante. Eliodoro teve um serviço de alto-falante aqui muito importante. Na década de 50, 40, de 45 a 61. Teve um serviço de alto-falante importante aqui em Eliodoro. Nós tínhamos na época 2.400 discos, esse de 78. Né? Então, foi a parte, veio até a locutor de Santa Rita,
numa festa que teve aqui uma época, de Santa Isabel, ela veio fazendo uma visita ao nosso estúdio, ela disse que tinha mais discos do que a emissora. A própria rádio, né? A própria rádio da gente. É. Então, são essas partes que a gente recorda. Né? Como eu estava dizendo, esse jogador do Mário Ferreira foi um grande jogador, apareceu do Rio, o Terinho, e assim Eleodoro teve os grandes craques, filhos da terra e de fora. Dentro da cinematografia, é coisa que eu tenho a maior lembrança e recordo, me dá um aperto no coração, do Cine Clube. Onde eu assisti pela primeira vez, a maior alegria deste mundo, tinha 8 anos de idade, o tempo da diligência. Meu pai dava uma placa de 400 reais na época, eu saía pulando na casa onde mora o Didoné, era uma casa velha. Então eu saía, para mim foi a maior alegria assistir. E esse filme eu tenho guardado até hoje. Que bom. Tem ele em VHS e tem em DVD. Então. A maior lembrança. Isso. E outra coisa também, nós sabemos que Eleodoro teve muitos artistas, inclusive as duplas antigas, como acho que é Brasa Viva, a Belzinha com o Geraldo, não sei o que, Sabiá, como é que é? As duplas, na época, esse foi pelo Cine Guarani, no serviço de alto-falante do Cine Guarani, tinha um programa, Pique, Paque, Paiva Show. Então, tinha diversas facetas dentro do programa. Tinha o drama, tinha a parte comercial, então entrevista, e mais coisas que no momento eu não lembro. E tinha a parte sertaneja. A parte sertaneja eu fazia. Então eu mexia com a parte sonora e tinha a parte sertaneja. Então veio a dupla, o Carmelo da Baixada Cortião Medônio, eu batizei, pus o nome da dupla, Carvão e Brasa Viva. Carvão, o Carmelo, que era poeta, e Brasa Viva, Cortião. E a dupla, o Gerardo com a Bel, era Pintacilgo e Sabiá. Eu batizei até os nomes da dupla. Pois é, bom registrar. Foi batizado dentro do programa Pique-Paque Pava Show. Isso. E as pessoas... João Natália tinha a parte de música do passado. O João Natália cantava, eu cantava. E até ficou gravado um Dr. Mota na época, morava aqui, e eu cantava no momento que ele passava na rua, eu cantava o Coro Ingrato. E o Afonso Carrilho na porta do cinema. E o Dr. Mota, com a Madalena, a esposa dele, ele disse: "Ô Afonso, que gravação bonita que você está rodando aí." Ele disse: "Não, é o filho que está a cantar." Beleza, né? Ele não levou, não acreditou bem, subiu lá no estúdio, onde eu saí, e eu tive que cantar de novo para ele ver. Isso ficou gravado na mente. E um pedacinho da música... Naquela época eu era um tenor, né? Hoje eu não sou nada. Que é isso? É como andar de bicicleta, nunca esquece. E hoje não sai um pedacinho da música, nem um pedacinho para uma capela, não sai. Não sai. Às vezes sai. Faz muito tempo isso. Então, viu, vocês que estão aqui presentes nessa reunião que fizemos aqui entre nós três, que para mim foi uma grande alegria participar deste momento. O senhor é o principal. E deixo para vocês a história de nossa terra, Eleodoro, gravado, dizendo coisas belas na minha mocidade. E afirmo para vocês que o primeiro filme exibido dentro de Eleodoro, eu não sei esquecer. O primeiro filme falado é Horrores de Guerra, inauguração do Cine Guarani, A Rainha do Nilo. O primeiro filme cinemascópico, Caminho de Aragon. O futebol, a maior estrela, por meu gosto, o Terinho. E no gol eleodorense, o Broquinho. Na parte carnavalesca, o Carnaval de 1940. Do Clube Operário, a passagem do Zelola
para a Sociedade Operária de Eleodoro. E o que mais que eu tenho que dizer para vocês? E nisso eu tenho muita saudade desses momentos que passei. Hoje, com 82 anos, relembro e fico satisfeito de ficar gravado isso. Para que fique para sempre olhando saber quem foi José Cândido de Paiva Filho. Isso. E fica não somente o senhor, mas fica uma homenagem a todos os grandes nomes de Eleodora, porque nós sabemos que, assim como as formigas, cada uma carrega uma folhinha, então cada um com o seu trabalho, com a sua profissão, leva também essa construção, essa cidade maravilhosa que nós temos, né? Eu digo de coração que Eleodora para mim é o paraíso, não desejaria outro lugar melhor, né? E então eu só tenho elogio e só tenho agradecimento pelo senhor e por todos os demais que foram o arranque daqui, né? Desde a emancipação de Eleodora, e vocês que sabem de todo o trabalho, né? Assim como o senhor citou, o senhor ajudou a puxar em carro de boi os tijolos e madeira que ajudou a construir o Cine Guarani, né? E assim muitos outros contribuíram e que hoje são figuras importantíssimas em toda essa história, né? Fica o nosso agradecimento a todos, né? Do fundo do coração. E para terminar, eu gostaria de enfatizar o primeiro filme, as roupas que passou aqui, eu assisti, Caminho de Oregon. Era para passar o manto sagrado, mas era algum problema lá e não dá. Realmente. E que a pessoa que falou lá do jogador Terinho foi uma grande estrela, realmente. Terinho. Terinho é inesquecível aqui na Terra, né? E o Broquinha, né? O grande goleiro. Né? E José, muito obrigado pela entrevista, porque você é uma pessoa muito querida aqui na Terra, viu? E a gente fica feliz em guardar essa recordação.